Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Pequenas mudanças, pequenos desvios, grandes tragédias. É um cálculo modificado, um pequeno cálculo modificado para evitar gastos, para baratear a construção, e um prédio se desmorona, colocando em risco, quase sempre matando pessoas, prejudicando e deixando muitas famílias sem casa e desamparadas. É uma pequena mudança nos cálculos das estradas, diminuindo os custos, e logo em seguida as estradas ficam esburacadas, colocando em risco também a vida dos motoristas, seus patrimônios e tudo mais. É um pequeno desvio, uma pequena mudança na lei, no entendimento da lei e na aplicação da lei. E pessoas habituadas, pessoas que se comprometeram com o crime, sentem-se absolutamente livres para a prática do crime. A vida cristã também hoje é bastante atingida por muitas pequenas mudanças. Nunca se viu tanto interesse, tanta força para dar um novo sentido a algumas palavras, para esquecer-se de algumas palavras, considerá-las fora de moda, obsoletas, e a supervalorização de outras palavras. Algumas delas, a palavra amor, a palavra tolerância, a palavra acolhimento, a palavra acepção. Essas palavras ganham peso extraordinário hoje em dia, quando claramente se vê uma tentativa de enfraquecer a conduta estabelecida pela palavra de Deus. A Bíblia manda a gente permanecer firme naquilo que desde o princípio a gente ouviu. E o texto diz que, como resultado disso, a promessa da vida eterna tem validade na nossa vida. Nunca se viu tanta gente, por meios quase imperceptíveis, tirando Jesus Cristo da sua vida. Ora, tirar Jesus Cristo da nossa vida, tirar os seus preceitos, as suas leis, as suas orientações da nossa conduta, é tirar a responsabilidade da nossa própria conduta. Parece-me bastante fácil perceber quando uma pessoa tira Jesus Cristo da sua vida, da sua família e, olha, até mesmo da sua igreja. Uma igreja que se distancia de Cristo, ela se sente livre para fazer o que quiser com a sua liturgia. Ela se sente livre para fazer o que quiser com o seu templo. Ela transforma o local de culto em local destinado para outros fins. As mudanças também acontecem no próprio sentido das palavras. Culto deixa de ser culto, passa a ser celebração. Encontros para adoração a Deus recebem o nome de show. Essas coisas são resultados de pequenos desvios da compreensão da palavra de Deus. O homem pessoalmente também faz isso, e quando ele se distancia de Cristo e da sua palavra, ele se sente livre para fazer o que ele quiser. Ele modifica a sua linguagem, ele modifica
a sua roupa, ele modifica o seu corpo, ele traz adereços, ele traz ornamentações para o seu próprio corpo, que parece-me uma insatisfação terrível daquilo que Deus fez originalmente. Pequenos desvios, grandes e às vezes irreparáveis tragédias na nossa vida. Sim, a família que se distancia de Cristo, ela se sente livre para mudar sua rotina, para preparar sua própria agenda social. E aí os encontros, os cultos, as reuniões de oração, o estudo da palavra de Deus, perdem sentido na sua vida, perdem peso para outras atividades sociais e outros encontros. Uma pena, mas é um resultado claramente observável e previsível na vida daquele que transforma a palavra de Deus, modifica o seu sentido e sua aplicação para que os seus desejos pessoais andem e fluam sem o peso, sem a fiscalização, sem o policiamento da sua conduta e da sua vida. Ser livre. E o pior de tudo é que essa liberdade muitas vezes é dita por estes uma liberdade em Cristo. Cristo me libertou da tradição. Tomara que os hinos não fiquem obsoletos para você. Tomara que a palavra de Deus, tão antiga também, não fique obsoleta para você. É antiga demais. Os hinos são antigos demais. A igreja é antiga demais. Culto, reunião de oração e de estudo da Bíblia são coisas antigas e do passado. Pequenos desvios, grandes tragédias. Que você e eu façamos da palavra de Deus como ela nos foi apresentada e ensinada. Que façamos dela a nossa orientação segura e tranquila para o nosso viver e para a nossa orientação à nossa própria família. Que a igreja, o povo querido e salvo por Cristo Jesus, seja o nosso povo, mas o que deve nos unir como povo não é a nossa aceitação pessoal, a nossa amizade. Não. É a verdade claramente observada na palavra de Deus. É ela que deve manter a nossa união e deve ser o elemento aferidor de toda a verdade que nos une, somente a palavra. Nossos sentimentos podem ser nossos inimigos, mas a verdade bíblica, ela sempre nos trará segurança, conforme a própria palavra nos diz. Esta é a vida eterna, a bênção que Deus concede àquele que na palavra dele permanece com alegria. Paz para você e paz também para a sua família.